Quando nós falamos em funções orgânicas, nós citamos 4 funções orgânicas importantes: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Hoje, eu irei trabalhar com você os sais. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar os sais para você, informando que eles originam-se de uma reação de neutralização. Só que agora, não só a parte teórica, eu vou fazer exercícios. Mas para começo de conversa, eu queria deixar aqui as regras para denominar o nome dos respectivos sais. Para eu poder fazer o nome de um sal, eu necessito conhecer o ácido que o origina. Então, isso aqui é fundamental. Quando nós estudamos os ácidos, nós aprendemos que existem os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem hidrogênio, não possuem oxigênio. E os oxiácidos são os ácidos que possuem oxigênio. Estas são as características dos sais. Para efeito de nomenclatura, eu preciso lembrar que o sal vem de onde? Da reação de neutralização. Você pega um ácido, coloca para reagir com uma base, e na sequência você tem a obtenção de sal mais água. Detalhe, eu vou hoje te mostrar como é que faz a nomenclatura deles. Bem, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: os meus amigos hidrácidos, eu vou ter que lembrar que eles têm como nomenclatura hídrico. E os oxiácidos podem terminar em oso ou ico. E esse aqui eu vou deixar para daqui a pouquinho falar sobre ele, lá no finalzinho, que são as estruturas hipo ou per. Bom, o que é que eu vou fazer? Quando eu tiver um hidrácido, todo sal originado de um hidrácido termina em eto. Isso aqui que eu quero. Você tem que aprender essa tabelinha, tá? Todo sal originado de hidrácido termina em eto. Hídrico, eto. Olha, vamos lá, vou falando e vou dando exemplo. Vem aqui embaixo comigo. Esse moço bem aqui é um hidrácido. Esse aqui é o ácido clorídrico. Olha aqui, ó. Ácido clorídrico. Quem termina em hídrico vai ter o que no sal? Eto. Então você vai fazer o quê? Pega o ânion, ou seja, a parte negativa, e acrescenta eto. Quem é que está ali, né? O Cl. Então vai ficar cloro mais eto. Esse aqui é o cloreto. Ó, eto e sódio. Nossa, Vanks, que legal. Pois é. Todos os sais que você encontra lá, tem sulfeto, brometo, cloreto, iodeto, já sabe, eles foram originários de quem? Foram originados pelos ácidos que possuem a característica de inexistir oxigênio, os hidrácidos. Então, vamos lá. Primeira regrinha. Todos os hidrácidos que terminam em hídrico, obviamente, o sal você vai colocar eto. Quando você estiver trabalhando com os oxiácidos, ou você vai ter o oso ou o ico. Quem terminar em oso, você vai colocar no sal ito. Quem terminar em oso, você coloca ito. Vamos lá embaixo, o exemplo. HNO3, vamos ver se você lembra, é ácido nítrico. O HNO2, como é que a gente faz isso, Vanks? Pelo NOx do elemento central. NOx do oxigênio é menos 2, NOx do hidrogênio é mais 1. Não esqueça disso. HNO2, isso aqui é o ácido nitroso. Então, olha o exemplo. Ácido nitroso. Quem terminar em oso, eu vou colocar o que no sal? Ito. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Hidrogênio, né? Então, aqui vai ficar nitrito de... Quem é o K? Potássio. Pronto. Já fiz o nome do sal HNO2, nitrito de potássio. Terceira regra. Os ácidos que terminarem em ico, ou seja, oxiácido, obviamente, quem terminar em ico, você vai colocar ato no sal. Quem terminar em ico, você coloca ato. Vamos pegar aqui embaixo. Quem é o ácido? H2SO4. Clássico ácido. Ácido sulfúrico. Ó, terminou em ico. Quem termina em ico, o sal originado, termina em quê? Em ato. O que você tem aqui? O enxofre. Cuidado para não escrever enxofato. Não é isso que você faz. A presença do enxofre a gente usa sulfi.
Quando você estiver trabalhando com enxofre, você usa a terminologia SUF. Por isso que você tem sulfato, sulfeto, sulfito, sulfídrico, tá bom? Então aqui vai ficar como? Ico, você coloca para o sal, ato. Então aqui vai ficar sulfato, sulfato de cálcio. Pronto. Então, se você colocou uma observação bem aqui, escreveu hipoito. O que é isso? É o seguinte. Existe uma variação que você vai utilizar hipo à frente do nome dos sais que são originados dos ácido sulfuroso, do nitroso, etc., que termina em ito, sal, e você vai ter que olhar para o NOx. Como assim? Você vai olhar para o NOx central. NOx do elemento do centro. Se você tiver o NOx mais 1 ou mais 2, você deve colocar hipo na frente do nome e ito no final da estrutura. Veja o exemplo, NaClO. Qual é a família do sódio? 1A, então o NOx aqui é mais 1. A família do oxigênio, é 6A, então ele é menos 2. Esse nosso amiguinho aqui, para zerar, ó, de 1 para 2, falta quanto? Falta 1, então ele vai ser mais 1. Se o elemento do centro é mais 1, você vai usar a terminologia hipo no início e ito no final. Então, como é que ia ficar o nome desse moço? Hipo. Quem é o elemento que está aqui? Cloro. Cloro mais ito, hipo. Clorito, hipo. Clorito. E quem é o elemento que está aqui com ele? É o sódio. Hipoclorito, sódio. Estas são as regras para determinar o nome dos sais. Vamos repetir. Sal, ácido hídrico, salito. Ácido oso, salito. Ácido ico, salato. Apareceu um elemento, um sal, onde o elemento central tem NOx mais 1 ou mais 2, eu acrescento hipo no início e ito no final. Essas são as regras que eu preciso para trabalhar com o nome dos sais. Em cima dessa regrinha, nós temos aqui uma sequência de exercícios na sua apostila, mais especificamente na página de número 16, e ele começa assim, ó. Ele diz assim: o hipoclorito de sódio é um sal utilizado frequentemente em soluções aquosas, como desinfetante ou agente alvejante. Esse sal pode ser preparado pela absorção do gás cloro em solução de hidróxido de sódio, mantida sob resfriamento, de modo a prevenir a formação de clorato de sódio. As soluções comerciais de hipoclorito de sódio sempre contêm quantidade significativa de cloreto de sódio, obtido como subproduto durante a formação do hipoclorito. Assim, é correto afirmar que as fórmulas químicas do hipoclorito de sódio, clorato de sódio e cloreto de sódio são esse texto dessa questão toda, amigos. Você só precisa disso, ó. Ali foi só para mostrar conhecimento. Você só precisa disso aqui. O que é que ele está pedindo para você? Ele está pedindo para você escrever as fórmulas químicas. Primeiro, de quem? Hipoclorito de sódio. Acabei de fazer. NaClO. Clorato de sódio. Moçada, você lembra o que é o clorato? Clorato é o ácido que termina em quem? Todo ácido que termina em ico, sal é ato. Sal ico, ácido ico, sal é ato. Então, se está aqui ácido, o nome do sal aqui é ato, porque você partiu de quem? Do ico. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter que fazer o quê? NaClO3. De onde é que você vem isso, Banks? Vamos lembrar do ácido clórico? Ó, ácido clórico. Esse aqui é o clórico. Quando eu tenho o ácido clórico, eu separar isso aqui, ó, é H+, ClO3-. Esse moço bem aqui é ato. Essa estrutura que eu levo lá para o sal, ó. Clorato, aqui, ó, ClO3. Clorato, quem? Sódio. Então, você coloca o N aqui. Então, hipoclorito, NaClO, NOx mais 1 no centro. Clorato de sódio, NaClO3. E qual o terceiro que ele pediu? Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Como é que a gente faz? NaCl. Onde é que vem o eto? O ácido hídrico. Todos os ácidos que você tiver hídrico são os hidrácidos. O ácido que formar hídrico, você coloca eto no sal. Então, esse NaCl, ele é oriundo disso aqui, ó, ácido clorídrico. H+, separa na ionização, Cl-. Esse mocinho bem aqui é cloreto. Antes, na minha apostila, tem uma tabela dos cátions e ânions para a formação dos sais. Tem.
Sou obrigado a memorizá-los todos? Não, eu prefiro que você memorize as regras que eu acabei de apresentar para você. Então, lá na sua questão de número 1, a alternativa que traz NaClO, NaClO3 e NaCl é a alternativa da letra A. Essa aqui seria a sua resposta. Na questão de número 2, ele diz, no ano de 2004, diversas mortes de animais por envenenamento no zoológico de São Paulo foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita de intoxicação por monofluoracetato de sódio. E ele dá a fórmula dele aqui, ó. Aqui, ó, a estrutura do nosso monofluoracetato de sódio. Tem o flúor, aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono, oxigênio e sódio. Carbono entre dois oxigênio, que a gente vai caracterizar, por exemplo, uma função orgânica, né? Ele continua. Conhecido como composto 1080 e ilegalmente comercializado como raticida. O monofluoracetato, tá? De sódio é um derivado do ácido monofluoracético que age no organismo dos mamíferos bloqueando o ciclo de Krebs, que pode levar à parada da respiração celular, oxidativa e ao acúmulo de amônia na circulação. Aí ele fala assim, o monofluoracetato de sódio pode ser obtido. Bem, essa estrutura aqui, quando a gente tem uma estrutura que apresenta um cátion como aqui o Na+, é que certamente quem é que existia bem aqui? Quem existia aqui, amigos, isso aqui é um ácido, era uma hidroxila. Então aqui, ó, quando eu tenho carbonila com hidroxila, isso aqui é um ácido carboxílico. Então o que a gente faz? É um ácido orgânico. Você tirou esse hidrogênio e colocou quem aqui? Você tirou o hidrogênio e colocou sódio. Então, o que aconteceu aqui? Quando você elimina as características de um ácido, você está fazendo o que a gente conhece na química como neutralização. Você vai fazer o que aqui? Você está fazendo a neutralização do ácido. Antes, como é que a gente faz a neutralização de um ácido? Para você neutralizar um ácido, a gente já aprendeu que quem neutraliza um ácido é o uso de quê? O uso de uma base. E a base tem como característica principal a presença da hidroxila, o seu ânion. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Normalmente, para que você consiga fazer isso, olha aqui, aqui não tem sódio? Está aqui o Na substituindo o hidrogênio. Você não precisa de base? Então, qual seria a base de cara que eu teria que ter a iniciativa de visualizar? A base que eu estou usando é a base que tem sódio, que seria quem? NaOH. Para combater a acidez, na neutralização, eu uso uma base. E aqui aparece no monofluoracetato de sódio a substituição do hidrogênio por um sódio. Então, a base que eu usei foi quem? Hidróxido de sódio. Então, o que é que a gente fez aqui? Eu não vou escrever toda a fórmula de novo, vou escrever só o quê? Monofluoracetato de sódio, só para efeito de você visualizar, reagindo com quem? Com hidróxido de sódio. Aí vai formar o quê? Vai formar a estrutura que nós temos aqui. Eu tenho a estrutura original, vou apagar aqui porque eu precisava fazer um desenho maior. Eu vou colocar aqui estrutura original, que acabou de citar aqui, que matou, é um veneno, né? A estrutura original nós colocamos para reagir com hidróxido de sódio. E quando eu coloco para reagir com hidróxido de sódio, eu origino essa estrutura que está aqui à nossa direita. Essa estrutura aqui é o monofluoracetato de sódio. E o que é que vem mais? Todas as estruturas que a gente faz, a reação de um ácido com uma base, ácido mais base origina o quê? Sal, que seria isso aqui, mais quem? Mais água. Então, dentro dessa estrutura, eu vou procurar uma que me diga que houve a neutralização do ácido, a liberação de quem? Hidróxido de sódio. Liberação não, perdão. A utilização de quem? Do hidróxido de sódio. Ácido mais base, originando sal mais água. Ácido mais base, originando sal mais água. Reação de neutralização. Vamos ver aqui a letra A. Desidratação. Não. B. Hidrólise. Não. C. Perda de íons. Também não. D. Neutralização. Sim. De quem? Do ácido, que acabou de citar. Usando quem? A base hidróxido de sódio. Liberando quem? Água. A nossa resposta seria essa daqui. Letra D. Na questão de número 3, ele diz: no processo de produção do sal refinado, a lavagem do sal marinho provoca a perda do iodo, sendo necessário depois acrescentá-lo na forma de iodeto de potássio. Outra perda significativa é a de íons magnésio, presentes no sal marinho na forma de cloreto de magnésio e sulfato de magnésio. Durante esse processo são também adicionados alvejantes como carbonato de sódio.
Aí ele faz esse texto todinho e diz assim, escreva as fórmulas representativas da substância em destaque. Aí eu já escrevi aqui para a gente ganhar tempo. Quais são as estruturas que ele escreveu para nós? Ó, este sal aqui que termina em eto, ele é oriundo de quê? A origem dele é de algum hidrácido. Esse aqui que termina em eto, também a origem dele é de algum hidrácido. Esse que termina em ato, todo sal que termina em ato, o ácido era o quê? Ico. E aqui no final ele traz o carbonato de sódio, que é o mais conhecido dos compostos que a gente possui em matéria de carbonato. Esse ato aqui, sal que termina em ato, é de quem? De ácido Ico. Pronto, aqui estão as estruturas. Vamos começar aqui. Iodeto de potássio. Iodeto de potássio é originado de hidrogênio, desculpe, de ácidos que não possuem oxigênio. Iodeto, cloreto, brometo, tudo vai ser o quê? A presença de quem? Do elemento que você possui. Quem é o potássio? K. Quem é o iodo? I. Iodeto de potássio seria isso aqui. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, ele vai ser Mg, ó, Mg, cloro, Cl. Cuidado. Mg é da família 2A. Cloro é da família 7A. Quantos elétrons o magnésio libera? 2. Quantos elétrons o cloro recebe? 1. E aí, Vanks, o que você vai fazer? Você vai ter que colocar um 2 bem aqui. Esse aqui é o MgCl2. Sulfato de magnésio. O sulfato vem de quem? O ácido sulfúrico. Sulfato vem do ácido sulfúrico. Quem é o ácido sulfúrico? H2SO4. O ácido Ico origina ato. Ácido Ico origina sal ato. E aí, quando você separar aqui, fica assim, ó, 2H+, SO4-. Então, é esse moço que você precisa. É o SO4. Então, no sulfato vai aparecer quem? SO4. E quem? Magnésio. Então, vai ficar como? Temos um probleminha técnico aqui, deixa eu tentar arrumar. Mg, com quem? SO4. MgSO4. Pronto. Esse aqui é o sulfato de magnésio. E para fechar, carbonato. Carbonato também vem de quem? Do ácido Ico. Antes que vem carbonato de sódio. O que a gente vai fazer aqui? Carbonato é do ácido carbônico. Ó. Ácido carbônico. Quando você separar, vai ficar 2H+, com quem? Com CO3. Então, carbonato, amigo, você vai usar CO3. Sulfato, usa CO4. Fosfato, PO4. Então, esse moço aqui vai ser quem? Carbonato é o CO3. Sódio Na. Fica Na, quem? CO3. Só que tem um detalhe. Qual é a carga do CO3? -2. Qual é a família do sódio? A família do sódio é família 1A. Se a família é 1A, eu só vou liberar um elétron. E o carbonato precisa de quantos? De 2. Então, você tem que colocar um 2 bem aqui. Na2CO3. Você vai procurar uma alternativa na questão de número 3 que diga iodeto de potássio, Ai. Cloreto de magnésio, MgCl2. Sulfato de magnésio, MgSO4. Carbonato de sódio, Na2CO3. Ao buscar esta alternativa, você vai encontrar a letra D de dado. A questão de número 4, ele traz outro texto. Normalmente, esses textos falando de sais, de óxidos, de ácidos, ele dá o nome no meio do texto e pede para você escrever a fórmula de cada um. Vários óxidos. O que é que são óxidos? Vamos aproveitar aqui. A gente aproveita tudo para fazer revisão. O que é que são os óxidos? Óxidos são compostos binários. Qual a característica? A característica principal é o oxigênio mais eletronegativo. Em outras palavras, você vai fazer uma fórmula com o X, qualquer que seja o elemento, com o O no seu lado direito. Vários óxidos fazem parte do nosso dia a dia e são de grande importância econômica. Por exemplo, o óxido de alumínio e o óxido de cromo 3 são matérias-primas para a extração do alumínio e do cromo, respectivamente. O óxido de zinco é utilizado em pomadas e o óxido de magnésio em produtos de higiene. O óxido de ferro 3 é utilizado como pigmento em tintas para a obtenção de tintas de cor vermelha. Aí ele traz esse texto todinho e pede para você escrever a fórmula dessa galera. Então, vamos lá. Óxido de alumínio. Óxido de alumínio vai ser quem? Al2O3. Vanks, me explique por quê. Alumínio
cede 3 elétrons. Então, ele é da família 3A. Oxigênio é da família 6A. Então, preste atenção. Esse aqui cede 3, esse aqui recebe 2. O que é que você faz? Você inverte as necessidades. Então, ó, você pega alumínio, vai liberar quantos? 3. Oxigênio recebe quantos? 2. Aí você faz o quê? Você inverte as necessidades aqui para ser a fórmula. Al2, O3. Esse é o óxido de alumínio. Óxido de zinco. O zinco apresenta NOx mais 1. Tá? Desculpe, o zinco apresenta NOx mais 2. Então, ele vai liberar 2 elétrons. O oxigênio vai ser de quantos? 2 elétrons. Então, zinco libera 2, oxigênio recebe 2, não precisa fazer nenhum tipo de adequação na fórmula. Óxido de zinco seria ZNO. Óxido de cromo 3. Óxido de cromo 3. O cromo tem NOx mais 3. Tá? O cromo tem NOx mais 3. O oxigênio tem NOx menos 2. Então, inverta, amigos. Inverta a necessidade. Vai ficar como? Cr2, ó. E aí o O vai ficar com quanto? Com 3. Cr2O3. Óxido de magnésio. Magnésio é da família 2A. Cede 2 elétrons. Oxigênio da família 6A. Recebe 2 elétrons. Então, não precisa fazer adaptação nenhuma. MgO. E o último que ele pediu para nós foi o óxido de ferro 3. O nosso amigo ferro tem NOx mais 3. Então, se o ferro está com NOx mais 3 e o oxigênio está com NOx menos 2, como é que vai ficar a fórmula? Fe, inverte, Fe2O3. Lembre-se, o oxigênio sempre fica à direita da fórmula. Então, quais são as fórmulas que eu vou ter que marcar aqui na questão 4? Óxido de alumínio, L2O3. Óxido de zinco, ZNO. Óxido de ferro 3, Fe2O3. Óxido de magnésio, MgO. Óxido de cromo, Cr2O3. Na questão de número 4, você vai procurar as alternativas e na hora de encontrar, marque a letra